A parábola das 10 virgens. Quem são as 10 virgens? O que cada grupo diferente representa? O que está querendo ser transmitido para nós? Qual a informação é para ser retirada desta parábola? Neste vídeo, eu busco trazer a resposta para estas perguntas. Para começar, a gente vai para Mateus, no capítulo 25, onde a gente vai poder aprender sobre essa parábola. Mateus capítulo 25, começando aqui a leitura no versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. Ok? Então vamos dar uma pausa aqui. A gente já vê que tem dois grupos distintos. Ok? A gente tem 10 virgens no total. 10 virgens. Porém, 5 são prudentes, 5 são sábias e as outras 5 são tolas. Elas são insensatas. A gente tem essa distinção. Por mais que todas sejam virgens, um grupo é insensato, é tolo, o outro é sábio e prudente. Ok? Então, outra coisa que a gente vê aqui também, um lampião. Todas estão com lampião, mas somente o grupo das prudentes está com azeite, está com combustível para esse lampião brilhar, ok? Somente um grupo está com esse lampião. E aí vão surgindo as perguntas. Ok, mas por que está sendo utilizada uma virgem aqui nesse contexto? A gente vê que tem um noivo sendo envolvido. Quem é esse noivo? Quem são essas virgens? O que é esse azeite, esse combustível? E por que um grupo é diferente do outro? Então, vamos responder a todas essas perguntas aqui, parando no versículo 4 e vamos continuar aqui pela Bíblia para poder ver as palavras-chave que vão nos guiar a mais informações. É algo extremamente importante quando buscando aprender sobre qualquer coisa na Bíblia. Olhar uma palavra-chave e ver aonde que ela se repete, certinho? Então, agora vamos para a primeira pergunta. Por que virgem? Ok? Por que está sendo utilizada uma virgem para fazer essa ilustração? A virginidade está associada com o quê? Pureza, às vezes inocência, mas normalmente está associado justamente com isso, pureza. A pessoa ela está esperando até o casamento. Seja um homem ou seja uma mulher virgem, essa pessoa ela não se manchou com a fornicação. Ela está se preservando para o momento do casamento, para o momento onde vai ser concretizada a vontade de Deus, que é que haja uma relação dessa forma somente dentro do casamento. Okay? Não é algo relacionado à prostituição, não é algo relacionado a faz com qualquer pessoa, de qualquer maneira, está relacionado com pureza, com ordem, certinho? Então a gente vai aqui para 2 Coríntios, indo aqui para o capítulo 11. Então 2 Coríntios, capítulo 11, começando a leitura no versículo 2. Porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos desposei com um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Então quem é o marido naquela história? A quem é associado na Bíblia constantemente como sendo marido, especialmente quando a gente olha em Apocalipse, que tem as bodas das ceias do Cordeiro. Então o marido está representando quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus o Filho. E as virgens, a gente tem, claro, está sendo aqui generalizado, as 10 são virgens, mas o que Paulo está falando aqui? Eu vos desposei com o marido para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo, ok? Então, nesse momento que a gente vai ter o reino de 1000 anos de Cristo, a gente vai ter o quê? Os santos vestindo esse linho fino, esse linho branco. O linho fino é a justiça dos santos. Então, está relacionando essa questão de virgindade com pureza, com limpeza, ok? E a gente já vê aqui que tem uma conexão também com o marido. A gente tem outro momento também que a gente pode ver uma linguagem muito similar, que é em Efésios, no capítulo 5. Então a gente vai para Efésios capítulo 5, para a gente concluir a leitura sobre essa questão de casamento, de virgindade, etc. Para a gente poder prosseguir para o próximo tema. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, novamente, pureza, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, ok? Então, vamos continuar aqui no versículo 28, que ele faz mais uma vez essa comparação. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Então a gente vê uma comparação nessa parte final aqui do capítulo 5 com maridos. Amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja. E a gente viu também que em 2 Coríntios é feito essa comparação de Cristo sendo marido e os santos e a igreja sendo essa virgem, ok? Essa noiva. Que a gente vai ter essa reunião nas bodas do Cordeiro. Então, enfim, espero que tenha ficado claro o que está sendo representado aqui como virgens. Tá, mas a gente tem um grupo que é diferente do outro. Isso está falando de dois tipos distintos de cristão? E a resposta é não. Porque a gente tem um grupo que é sábio, um grupo que é sensato, ok? Prudente, e um grupo que é insensato, que é tolo. E esse grupo tolo não está se referindo a cristãos, certinho? Vamos começar a nossa leitura aqui agora em Provérbios, para a gente entender essa diferença entre as sábias e as tolas. Por que é dito que elas são prudentes? Por que é dito que elas são sábias? Vamos para Provérbios, capítulo 1. Começando a nossa leitura aqui em Provérbios, capítulo 1, onde a gente vai ver o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 1, logo depois de Salmos, antes de Eclesiastes, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui em Provérbios a gente já vê o que? Essa divergência. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, porém os loucos desprezam a sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria, aqueles que não são prudentes. E se a gente for para Salmo, a gente vai para o livro de Salmos, e se a gente for para o Salmo 14, a gente vai ver ainda mais uma questão com palavras que são sinônimas de insensatas, ok? De imprudentes, de loucos. Salmo 14, começando no versículo 1. O tolo disse em seu coração, não há Deus. Eles são corruptos, fizeram obras abomináveis. Não há ninguém que faça o bem. Então aqui o tolo disse em seu coração, não há Deus. E a gente vê aqui que o louco despreza a sabedoria, rejeita o conhecimento. Então, quando a gente está falando dessas 5 virgens que não trouxeram o combustível, que não trouxeram esse óleo, elas não são salvas, elas não são cristãs. Mas por que a gente está falando de todas como sendo virgens? Bom, a verdade é que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Jesus Cristo é uma propiciação não somente por nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. A verdade é que Deus, a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Por isso todas são virgens. A vontade de Deus é que todas sejam sábias, que todas sejam prudentes. Porém, infelizmente, a maioria não é. A maioria prefere desprezar a sabedoria. A maioria prefere ser tola. A maioria prefere ser louca, ok? E aqui a gente vê essa separação dos dois grupos. Então, vamos retornar aqui para Mateus, para a gente poder continuar a leitura e ir desvendando o que cada palavra significa. Vamos aqui agora para o versículo 5. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram, ok? Todas elas dormiram. E à meia-noite houve um grito. Eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões, estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo, não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Então, as prudentes tinham esse combustível.
As que eram insensatas não tinham. Falaram para dar para elas, falaram, não, senão vai acabar, o nosso e de vocês. Então, vão lá comprar. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou, abriu as portas, etc. Elas receberam essas que eram sábias, que eram prudentes, e a porta se fechou. Ok, agora 2 perguntas a mais. Primeiro, o que esse óleo representa? O que esse azeite, esse combustível representa? Vamos para 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Constantemente a gente vê no Antigo Testamento os reis sendo ungidos com óleo. A gente vê que essa unção é algo presente, especialmente associado com reis, figuras de autoridade. Cristo também foi ungido. Porém, tem uma unção que todo santo recebe. E ela não é física, ela não é material, não é de um óleo literal. Ela é do Espírito Santo. 1 João, capítulo 2. Vamos aqui para o versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Novamente, indo aqui para o versículo 27. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. O que é a unção? É o Espírito Santo. Ok? Quem que é ele que nos guia a toda a verdade, que confirma aquilo que Jesus falou, que nos traz à lembrança aquilo que Jesus falou? O Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. Ok? Então, ele é a unção que todo santo recebe, que todo filho de Deus, que toda pessoa que acredita em Deus no Novo Testamento recebe. E ele habita em nós. Ele é o que está sendo representado. A gente está vendo essa palavra aqui, unção. Está conectado com o quê? Óleo, com esse derramamento que era feito com os reis. E é o que está sendo utilizado como combustível para os lampiões. Certinho? Então, a gente já desvendou qual que era a diferença. Um grupo era salvo, um grupo era sábio, um grupo temia a Deus, um grupo tinha o Espírito Santo, o outro grupo não tinha. Ok? Então, se a gente for para 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ver também mais um pouco sobre isso. Só para a gente concluir aqui. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, vamos aqui para o versículo 13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Okay? Versículo 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui é feita uma diferença entre o homem carnal, que não tem o Espírito, e o homem que tem o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo nos leva à verdade. Agora o homem natural, o homem carnal, não pode receber as coisas do Espírito. As outras 5 virgens não conseguem receber as coisas do Espírito porque elas não têm o Espírito Santo. Elas não acreditam em Deus, elas não são salvas. E só uma última questão antes da gente concluir a nossa leitura em Mateus. Todas estavam dormindo, correto? Todos dos 2 grupos, ok? As 5 prudentes e as 5 insensatas, ambas estavam dormindo. O que a Bíblia diz sobre dormir num sentido espiritual? É algo que a gente deva fazer? Dormir espiritualmente? Beber, não vigiar, ficar desatento, ou a Bíblia ensina para a gente ser sóbrio e vigilante? A Bíblia ensina para a gente ser sóbrio e vigilante. Tanto que se a gente for para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, a gente vai ver essa questão no capítulo 5, indo aqui para o versículo 6. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. É dever do cristão vigiar. É dever do cristão estar atento
ok? Estar de vigia, de guarda, não estar dormindo, porque nós somos filhos do dia. Porém, mesmo que um cristão durma, ele ainda assim vai ser recebido. As virgens que estavam dormindo não foram também recebidas? Elas deveriam estar vigiando. Sim, elas eram prudentes, porém elas dormiam. Todos temos pecado. E mesmo com elas estando pecando no momento em que o homem chegou, ainda assim elas foram recebidas. Indiferença em oposição ao outro grupo. Olha o que aconteceu aqui. Indo para o versículo 11, depois que a porta foi fechada, depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola está falando especificamente do arrebatamento. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora que Jesus Cristo vai voltar. E algumas pessoas têm essa concepção que eu tenho que estar vigiando quando Jesus Cristo voltar, porque se eu estiver cometendo pecado, eu vou ser deixado para trás. Não. Todos que forem salvos, todos que forem filhos de Deus, serão arrebatados. Terão esse corpo glorificado e irão para as nuvens com Cristo. Porém, aquela pessoa que não acredita em Deus, não adianta você pegar e falar: não, peraí, eu vou comprar agora. A porta se fechou. Você não vai ser arrebatado. Claro, a gente vai ter salvações que vão acontecer. Pode ser que uma virgem que era imprudente depois se tornou sábia. Mas ela não entrou para as bodas. Ela não entrou na porta. Ok? Ela não foi arrebatada. E a gente sabe que quem não for arrebatado vai ter que sofrer com a punição da ira de Deus. E olha que interessante. Aqui é mencionado: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Então aqui, Jesus Cristo, este homem que está representando Cristo, ele está falando: eu não vos conheço. Em que outro lugar a gente pode ver essa menção dessa questão de conhecer? Só para a gente pôr um ponto final aqui e concluir com essa questão. O que está associado na Bíblia com ser conhecido por Deus? A resposta é salvação, ok? Salvação, uma pessoa ser filha de Deus, a pessoa acreditar em Deus, é associado com ser conhecido por Deus. Naum, capítulo 1, indo aqui para o versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Ele conhece as 5 virgens que, mesmo que estavam dormindo, mas ainda assim temiam a Deus, ainda assim eram prudentes, eram sensatas, eram sábias. Mas as que não acreditam nele, ele não conhece. Então espero que tenha ficado claro o que essa parábola quer dizer. Viu como, olhando nas conexões, fica tudo simples, fica tudo bem fácil de se entender? Então, espero que tenha ajudado, que Deus abençoe vocês e até mais.